Você já ouviu a frase que diz que, nos dias de hoje, os mafiosos muitas vezes são mais honestos do que as autoridades? Um exemplo intrigante disso é a Yakuza, os gangsters japoneses que surpreendem ao se envolverem em ações de caridade, como doar fundos para vítimas de desastres naturais e até mesmo organizar festas de Halloween para crianças. Mas quem são os Yakuza de verdade? São verdadeiros benfeitores ou tudo não passa de uma fachada para melhorar a reputação? Para desvendar esse mistério, convidamos um membro do clã Yamaguchi-gumi para uma entrevista exclusiva. Conheçam Son Hee-mi, ou simplesmente Son. O nome é coreano, mas cerca de 10% da Yakuza ainda são coreanos até hoje. Essa conexão intrigante entre a Yakuza e a cultura coreana lança uma nova luz sobre a história e o papel desses gangsters japoneses. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto mergulhamos no mundo dos Yakuza. A Coreia e o Japão estão localizados muito próximos, e é lógico que a migração entre os dois estados seja um assunto cotidiano. Também é lógico que os coreanos que chegam ao Japão, sentindo o frio tratamento da sociedade, se envolvam em negócios ilegais. Portanto, o fato de nosso Son, vivendo em Kobe, em 1953, ter se juntado à Yakuza não é um milagre. É uma situação bastante comum, especialmente considerando que estamos em meio à Guerra da Coreia. E na terra natal de Son, o caos está reinando. No entanto, ele já não era mais um adolescente de 18 anos quando chegou ao Japão e se juntou ao Ikuzo. Nosso Son-ki, Kyodai, é um título na rígida hierarquia da Yakuza. O equivalente mais próximo em russo seria irmão mais velho, grosseiramente falando, uma espécie de sargento do exército, que não é um soldado comum, mas também não toma decisões muito importantes. Ele tem alguns jovens associados sob sua supervisão, o que, por sua vez, significa irmão mais novo. A Yakuza existe há 4 séculos porque cada um de seus membros conhece claramente suas responsabilidades. Os criminosos de menor escalão trabalham em conjunto com os irmãos mais velhos, que treinam os jovens no ofício, e é isso que nosso Son faz. Quanto a Baku, isso significa que sua principal área de atuação são os jogos de azar. Há 3 desses setores entre a Yakuza e, além do Baku, os criminosos geralmente lidam com contrabando e extorsão. Enquanto isso, a Gurin é a artilharia pesada que supervisiona drogas, prostituição e bordéis. Este grupo é considerado o mais severo. Nosso Son teve sorte em se tornar um Baku. Em que consiste o trabalho de Son é simples e até um pouco entediante. Não muito longe do porto da cidade de Kabe, a meio milhar de quilômetros de Tóquio, em uma das salas subterrâneas, ele supervisiona a operação do cassino junto com os irmãos mais novos. O trabalho não é particularmente sujo, afinal, os principais clientes são militares americanos destacados no Japão. E esses caras não têm problemas com dinheiro. Eles também não têm problemas com a polícia. O local está oficialmente registrado em nome de uma empresa, e eu estava sob a liderança do clã. A Yakuza até tem um escritório oficial no porto. Os policiais sabem disso. Na verdade, Son está oficialmente registrado como faxineiro lá. Portanto, sua situação no Japão é bastante legal, e ele tem todos os documentos. A peculiaridade é que o número da sede local da Yakuza no Japão pode ser facilmente encontrado em qualquer lista telefônica. Até mesmo uma placa no prédio pode dizer que é o escritório da máfia. Essa é a razão pela qual Son não se incomoda muito em me levar para o cassino ilegal. Mas por que é assim? Tudo se resume à mentalidade japonesa e aos séculos de vida da máfia no estado. Durante esse tempo, a Yakuza praticamente se fundiu com a estrutura de poder, e os caras brigam apenas no papel. Na maioria das vezes, ambos os lados preferem uma cooperação frutífera. Por exemplo, no século XVIII, o Japão passou por um período de desenvolvimento. No entanto, o governo estava desesperado por trabalhadores para construir estradas, e os cortes que pegavam esses cassinos ilegais costumavam pegar pessoas que tinham perdido muito e as enviavam para trabalhar para pagar suas dívidas. É uma bela armadilha, não é mesmo? Em 1953, uma das tarefas de nosso Son era ter conversas sinceras com os devedores. Eles poderiam acabar sendo espancados, mas na maioria das vezes, aqueles que deviam liquidez eram enviados para o trabalho, porque o clã tinha muitos trabalhos disponíveis. Atualmente, a Yakuza controla cerca de 3% de todas as construções no Japão. Em 1953, quando nosso Son estava vivo, era ainda mais legal. Todas as 12 empresas que serviam o porto de Kobe eram Yakuza. Isso significa que em um dos maiores portos, esses caras estavam no comando.
Isso não significa que os bandidos estavam descarregando navios com armas. Significa que milhares de trabalhadores comuns, como carregadores e guindasteiros, trabalhavam para suas empresas legais e oficiais. Eles recebiam bons salários dos caras da Yakuza, então os mafiosos não tinham falta de trabalhadores e, ao mesmo tempo, controlando praticamente todos os portos, era muito fácil para eles conduzirem o comércio clandestino com a China, os EUA e qualquer outro país. Acho que não preciso explicar o que exatamente esses navios estavam transportando, e para nosso som, isso não importava tanto. O que importava era que os militares americanos estacionados no Japão estavam felizes em comprar armas e munições e outras coisinhas da Yakuza. Muitos desses negócios ocorriam nos cassinos de nosso som, mas ele era apenas um intermediário nessa cadeia. Outros caras estavam lidando diretamente com o contrabando porque, como você se lembra, a subordinação na Yakuza era alta. A propósito, conseguir o controle total do porto foi difícil em 1953. O clã Yamaguchi-gumi, de nosso som, estava apenas começando a acumular poder, e muitos derramaram sangue pelo domínio. No entanto, o principal trunfo da Yakuza, como já mencionamos, eram suas conexões com a polícia. Porque, em última análise, para a polícia, a máfia era vantajosa. Pense nisso. Sim, nosso som e seus amigos mataram um monte de pessoas antes de assumirem o controle do porto, mas eles mataram outros gangsters. E depois que eles tomaram conta, a paz reinou no porto e até os batedores de carteira dos bairros adjacentes desapareceram. Quem em sã consciência iria querer trabalhar em uma área controlada pela Yakuza? Em troca de sua imunidade, a polícia recebeu informações puras do crime de rua. Para os trabalhadores comuns, sabendo que podem sair para tomar um café ou uma cerveja, mesmo à noite, sem roubos, assaltos ou estupros, os irmãos mais novos, sob a orientação cuidadosa de Som, vigiavam as ruas e mantinham a ordem. A paz na cidade era um fator chave para o sucesso do negócio de jogos e entretenimento da Yakuza. Portanto, do ponto de vista da polícia, eles eram muito melhores do que os motociclistas. Vamos passar para questões mais cotidianas. Nossa Som, claro, está coberto de tatuagens. É engraçado, mas esse mito sobre a Yakuza é totalmente verdadeiro. Completar as tatuagens muitas vezes leva até 200 horas de trabalho, mas a grande maioria dos membros da gangue, mesmo que aos poucos, cobrem seus corpos inteiramente com tintas tradicionais da máfia. Essas tradições remontam ao século XVII, quando a Yakuza estava apenas emergindo. Os prisioneiros eram marcados com uma tatuagem especial, o irezumi. E por sua vez os mafiosos cobriam as tatuagens da prisão com desenhos decorativos para se esconderem. Até hoje no Japão, as tatuagens são consideradas um sinal de ligação com o mundo criminoso e podem causar pânico entre pessoas comuns. A maior companhia aérea, a Japan Airlines, ainda proíbe a contratação de funcionários com tatuagens em seus corpos. Quanto ao nosso som, assim como a maioria dos membros da Yakuza, seu corpo é repleto de metáforas, citações de lendas e textos sagrados. Por exemplo, a Yakuza adora o desenho de uma cerejeira em flor, simbolizando que quem tem essa tatuagem vive rápido e está pronto para morrer jovem. De onde vem esse amor por metáforas? Novamente, isso se baseia na história. Nosso som, assim como outros da Yakuza, não se vê como um criminoso, mas sim como herdeiro dos samurais. Lembra do nosso vídeo sobre esses caras? Contamos lá que muitos samurais sem mestre, os chamados Ronin, se agrupavam e se tornavam mercenários. A máfia japonesa os considera seus descendentes diretos. Claro, eles não seguem um código de honra estrito como os traficantes de drogas, mas respeitam as tradições da Yakuza. Por exemplo, cada membro da gangue passa por uma cerimônia de iniciação. E para ter direito a ela, é preciso trabalhar como subordinado por 3 anos, não apenas como um irmão menor, mas como um gangster raso, sem o direito de se chamar de Yakuza. Nosso som passou por isso, é claro, e conseguiu a iniciação. Existem algumas variações, mas a principal é que o futuro membro da Yakuza e seu chefe se sentam em lados opostos de uma mesa, enquanto um terceiro acende 12 velas entre eles, e um assistente enche os copos de cada um com saquê. Eles bebem primeiro de seus próprios copos e depois trocam. O chefe deve beber tudo após o novato, e o novato, por sua vez, só toma um pequeno gole. O restante é dado como oferenda aos deuses. Após o procedimento, o novo bandido faz um juramento e se torna membro da Yakuza. Isso é considerado uma grande honra para eles, pois a Yakuza é uma verdadeira família. A máfia sobreviveu ao longo dos séculos,
porque cada membro a considera uma família. Os chefes, por sua vez, se posicionam como pais, e isso realmente funciona. Cada subordinado deve aceitar ordens sem questionar, mesmo que seja uma ordem terrível. Por exemplo, se nosso Son for instruído a assumir a culpa por algo, ele concordará sem hesitar e fará o melhor para que isso não signifique. Afinal, na prisão, ele será tratado com carinho por seus próprios irmãos, que não deixarão nada acontecer com ele. Mas se nosso Son cometer um erro, o castigo será instantâneo. Por problemas sérios, ele pode perder a cabeça, e por problemas menores, o icuso recorrerá à punição clássica de cortar os dedos. Muitas vezes, o infrator do icuso faz isso por conta própria, apenas reconhecendo o problema. Dessa forma, ele pode apaziguar os chefes, mostrando que entendeu tudo. Isso leva a situações engraçadas. Uma mulher chamada Eiko Fukushima construiu um verdadeiro negócio fabricando próteses de dedos. Em 1953, havia mais de 100 mil membros da Yakuza, e até 2020, essa figura, de acordo com estimativas modestas, varia de 30 a 60 mil. Então, os produtos, como você pode imaginar, têm demanda. Outro ponto ao qual a Yakuza e nosso Son sempre prestam atenção é a caridade. Se o Son ouvir um pedido dos moradores locais, é muito provável que ele o atenda. Subir um sofá até um andar, lidar com um vizinho barulhento, ajudar a recuperar algo roubado. A Yakuza adora ajudar pessoas comuns. Não porque eles sejam bons, mas simplesmente porque é uma ótima ação de marketing. As pessoas comuns no Japão veem o icuso muito bem. Afinal, o clã Yamaguchi-gumi, como mencionamos antes, realiza festivais para crianças anualmente. E no Halloween, todas as crianças sabem onde podem pegar doces. Por sua vez, o governo sabe o que a Yakuza está fazendo, mas não pode fazer nada, assim como em 1953, porque a Yakuza não é apenas uma máfia, mas parte do Estado. A Yakuza possui muitos bancos, propriedades, e 90% dos negócios são totalmente transparentes ou realmente acima da mesa. A Yakuza adora administrar comitês, e seu lado obscuro da atividade ajuda muito no setor bancário, como um coxo ferido há centenas de anos. A Yakuza executa ordens e se envolve em atividades de espionagem. O samurai de nosso vídeo anterior era um sabotador e divulgava planos do inimigo de aldeias vizinhas. E nosso Son, como seu sucessor, pode facilmente se infiltrar em algum banco e ajudar o cliente a resolver qualquer problema. Isso é bom ou ruim? Claro que é ruim. A Yakuza são criminosos, mas a realidade é que, para os japoneses comuns, nosso Son era uma ameaça menos real do que um ladrão ou estuprador com quem você pode se deparar na rua. E com ele, como já mencionamos, a conversa com a Yakuza é curta. Até mais, amigos.